Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando mais um episódio do Search Podcast. Obrigado pela sua companhia, para nós é motivo de honra ter você aqui com a gente. Meu nome é Danilo, mais uma vez é uma honra estar sentado nessa cadeira, conversando com tanta gente que tem acrescentado tanto na minha vida, na vida da galera aqui do Magrelo, do Rafa. Muito obrigado por todos vocês que têm participado com a gente. Mais uma vez eu quero pedir para você já deixar o seu joinha, aperta no sininho lá, que toda vez eu esqueço para que serve esse trem. Ativa as notificações. Esse negócio aí, vamos morar em Xabalalaias, que você vai receber os vídeos novos. Isso. E se inscreva no nosso canal. Entra também no nosso canal no Instagram, cara. A gente vai começar a colocar bastante coisa legal lá também. É Search Podcast, @Search Podcast, é isso? Isso. Como é que é, Magrelo? @Search Podcast. Search Podcast, no essa Instagram, parada aí mesmo. Essa parada e no aí YouTube. No também. YouTube, como é que é? @Search Podcast. Deixa lá o link lá e você clica lá e vambora. Entendeu? Gente, hoje o episódio tá fantástico. Estamos com um convidado aqui mais que especial. Vamos falar de bastante coisa, bastante desafio que esse cara venceu, que Deus colocou na vida dele e tem tocado outras vidas. Então, vamos começar mais um episódio do Search Podcast. Roda a vinheta aí, Magrelo, Rafa! E esse nosso convidado, cara, para nós é motivo de honra ter ele aqui. O cara é empreendedor, empresário, é pai, marido, músico, cara. E o cara gosta de esporte. Cara, o cara é fantástico, tanta história maravilhosa que ele tem para contar para nós aqui nesse episódio do Search, David Noronha. Cara, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui com a gente, cara. Obrigado de coração, que Deus continue abençoando a sua vida. Imagina, Danilo, para mim é uma alegria estar com vocês, Afonso, compartilhando um pouquinho da jornada, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e compartilhar a história, né? É o legado, é o que a gente pode deixar. Amém. As coisas materiais, as conquistas, isso são simplesmente consequências da jornada. Sim. A jornada é a coisa mais importante. Eu estou aqui para falar um pouco da jornada com vocês. Amém. Vai ser 10. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, cara, mais uma vez por aceitar o convite. Tamo junto. Para nós é motivo de honra. Cara, a primeira pergunta que eu faço é essa para o nosso convidado. Como que foi seu encontro com Jesus? Como você conheceu Jesus? Assim, como foi que seu... Não sei se você cresceu num lar cristão, não sei como é que foi essa parada, cara, como você teve o primeiro encontro e fala, cara, aquilo transformou minha vida, a partir daquele momento eu fui transformado pelo amor de Cristo. Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Pô, cara, legal. Eu nasci num lar cristão. Que legal, né? cara. Minha mãe, ela se converteu quando ela estava grávida. Olha isso. E meu pai voltou para a igreja, né? Voltou para Cristo, nesse mesmo processo. Ele estava afastado, né? E eu já nasci nesse ambiente. Então, desde a minha infância, eu cresci dentro de um lar cristão, cresci em igreja. E, curiosamente, a questão da liderança, ela já marcou a minha vida. Eu já, né? Que legal. Hoje eu entendo que eu já nasci assim, ali já começou já. Para liderar, porque com 8 anos de idade, eu montei um grupo. Olha isso, cara. Tinha o grupo das crianças na igreja, mas eu montei o meu grupo. Eu vou liderar essa galera aqui, mano. Pois é, cara. E a gente ensaiava, eu comecei a aprender a tocar violão. Olha isso, cara. E eu já queria montar minha banda. Com 8 anos, Com 8 anos. Caramba, velho. Minha história é meio precoce em várias coisas, cara. Então, assim, com 8 anos eu tinha lá a minha bandinha. Eu tinha o nome. O nome era Estrela da Manhã. Que top, mano. Legal só que o pastor não chamava. O pastor, para tirar uma onda, ele falava, era o Davi, a sua bandinha. Davi, a sua bandinha. Era isso, cara. E foi, assim, eu cresci. Aí depois, como adolescente... Peraí, calma. Esse negócio da banda aí que você começou a... Seus pais já tinham uma veia já musical? Não. Eu era curioso. Ali na igreja eu fiquei curioso. Eu tinha uma coisa, cara, que com 7 anos eu sentava lá na frente
Eu amarrava, isso aqui é engraçado, cara. Amarrava um elástico na calça, ficava olhando o cara tocar guitarra e fazia no elástico, cara. Que legal, e aí, velho. enfim, quis aprender, aí o pessoal lá da igreja começou a me ensinar a tocar violão. Que legal, mano, que legal. É bem louco o negócio, muito assim. Massa, velho. E aí você falou, começou a adolescência e tal, ali na igreja. E assim, eu posso dizer que eu sempre fui apaixonado pelo ambiente espiritual, sabe? Legal. Eu sempre fui apaixonado. Então, ao mesmo tempo que com 8 anos eu já estava liderando, com 8 anos eu gostava de ir pro culto de oração, cara. Legal, isso é uma coisa engraçada até. Criança pro culto de oração? Se você conversar com minha mãe, ela vai testemunhar isso, porque a igreja ficava 2 ruas para trás, onde eu morava, em São Paulo. Né? Eu nasci em São Paulo. E eu, cara, chegava segunda-feira, eu queria ir pro culto de oração, cara. Caramba, mano. Isso é uma coisa muito louca, cara. Louco demais, uma criança de 8 anos pro culto de oração. Pois é, irmão. Que legal, cara, que legal. E aí, sim, eu sempre fui apaixonado pela música, por liderar, por estar com pessoas. Eu amo pessoas, sempre amei pessoas, nunca tive dificuldade de lidar com pessoas. E assim, falar do meu encontro, eu acredito que foi no meu batismo com o Espírito Santo. Né? Porque diferente da maioria das pessoas que vêm para Cristo na jornada, assim, já não nasceram, o que me marcou foi o meu batismo com o Espírito Santo, que também foi aos 8 anos de idade. Caramba! Esse dia é um dos dias mais marcantes da minha vida. Num culto de oração. Olha isso. Né, com o pastor principal lá da igreja, a gente orando, e aquela experiência me marcou. Então, para mim, o meu encontro foi ali, foi naquele batismo com o Espírito Santo, algo mudou na minha vida. Que massa. Minha vida foi essa. Eu passei um tempo fora, tive ali o meu período de rebeldia, com os 17 anos, mais ou menos. Chegou a adolescência. Com os 16 aos 17, algumas experiências eu tive nesse processo todo. Sim. Mas eu voltei com tudo com 20 anos. E aí voltei com tudo, entendeu? Aí até hoje. Vai sair. Cara, mas eu acho um desafio essa questão de nascer num lar cristão, né? Que aí você, poxa, todo mundo fazendo um monte de coisa. Eu tô falando isso porque eu nasci também num lar cristão. Eu não posso falar que eu cresci num lar cristão, porque ainda sou pequeno. Eu só cresci pros lados, né? Então, assim, pra mim, eu tenho que falar que eu nasci e tal, no lar cristão. Mas é um desafio, né, cara? Porque você vê todo mundo fazendo um monte de coisa e tal, aí chega na adolescência e fala, eu quero saber disso. Você quer experimentar, né? Isso, cara. Aí, eu, particularmente, eu acho que foi um pouco disso, sim, mas no meu caso, eu tive assim a igreja com que eu cresci, onde eu cresci, era uma igreja muito rígida. E tinha algumas coisas muito incoerentes, sabe? E essa incoerência religiosa, cara, ela não foi o que mais me empurrou para fora, não foi nem tanto a curiosidade. Sim. Pode, não pode, não sei o quê. Então, isso então foi complicado. Mas quando eu experimentei o mundo, eu vi que não tinha nada de legal também. A gente não se encontra ali, parece. Não tinha nada. Cara, a parada é essa. Não tem nada maior, mais intenso... prazeroso. ...do que você ter uma relação com o Criador do Universo. Glória a Deus. Isso é tão maluco, velho. Demais. Eu fico... Mano, é isso mesmo? Filho do Criador do Universo, 200 bilhões de galáxias. Nós estamos na Via Láctea com mais ou menos 200 bilhões de estrelas. São números absolutos, só para a gente ter uma dimensão num sistema solar pequenininho, no cantinho da Via Láctea. E aí você tem parte, né, na sua vida com o Criador. Ele é seu pai. Isso é muito louco, mano. Louco. Olha, tenho 42 anos, cara. Demais. Eu paro para pegar e pensar nisso. Isso é profundo demais, cara. Verdade. O que é maior que isso? Me fala. Não existe. Não tem alguma coisa? Fala, pô, né? Tem alguma coisa maior do que isso? Cara, é um oceano de infinito de impossibilidades de ser um com o Criador. Demais. Porque é isso, ele é seu pai. Então o Criador decidiu ser seu pai, né? Te adota, como filho, é o Criador, né? De tudo isso que a gente falou, essa imensidão de coisas visíveis e invisíveis. E aí, no meio do caminho, a gente é um com ele. Caramba. É um poder, né? Mano, fala, qual é o poder dessa parada, cara? Demais, cara, demais. Você tá entendendo? Mano, demais. Eu me pego todo dia, falo, cara... Loucura. Não é isso. Isso é maior do que tudo, entendeu? Demais, então não dá. Cara. Aí quando eu voltei com tudo e voltei com a música. Aí que é legal. Isso. Porque assim, eu sou um músico muito meia boca, cara.
Para, isso aí, na verdade, é falsa humildade. Não, toca muito aí, agora tá falando que é meia boca. Brincadeira, vai lá, mano. Mas assim, olha, eu nunca verticalizei muito na música. Curioso. Aliás, uma curiosidade sobre mim, tá? Eu tenho um perfil horizontal. Meu perfil de pessoa é um perfil mais horizontal. Significa que eu fiz muita coisa, assim, na horizontal. O Dave é especialista em alguma coisa? Eu acho que eu não sou especialista em nada, entendeu? Eu não fui aquele cara que, vou me especializar, pá. Mas eu sempre conheci um pouco de tudo. Né? Então, assim, nessa questão da música, que a gente está falando aqui, eu aprendi lá os acordes e tal, estudei violão um tempo, certo? E toquei na igreja. Cara, isso é demais, né? Toquei muitos anos. Tocava minha guitarrinha. Demais. Me aventurava no baixo. Eita, nós. No violão. Tava ali. Aí, um dia lá, peguei a bateria. Eita. Aquela coisa de, você tá ali naquele ambiente, cara, você experimenta. Vamos curtir. Mas, Então, assim, eu tive essa vida musical como músico, tocando. Até meus 20 anos era assim. Eu cantava também, solo. Legal, mano. Participei de um outro festival. Tem uma curiosidade muito louca essa, cara. Eu fui finalista de um festival musical cantando solo. Olha. Onde quem ganhou na final, nada mais, nada menos do que Raiz Coral. Olha isso, cara. Eles não eram nem conhecidos, nem existia. Coral. E lá no Bom Retiro, caramba, eu fui finalista lá num show de calouros. Olha isso. E foi muito legal, cara. Que massa. Mas assim, eu nunca me especializei. E quando eu montei um coral aos 20 anos. Com 8 montou a banda, com 20 montou um coral. Rapaz, tá maluco. Eu acho que tem que dar uma palhinha aí. Eu ia falar pra ele cantar também aqui, cara. Não. Mas, cara, eu montei um coral. E esse coral, que era um coral de black music. Olha que massa. Na época eu ouvia muito Kirk Franklin, Ron Kenoly, Alves Lauter. Uma galera da pesada lá. Meu Deus do céu. Músico ruim. Só os monstros. E nessa história, cara, eu conheci muita gente, fiz amizade com o Serginho Sass, fomos aquele Júnior de Jezreel, uma galera, Marcelo Gonçalves, uma galera que a gente começou a se conectar, começamos a participar de eventos grandes em São Paulo com esse pessoal. Enfim, né? Nessa jornada minha de música, no gospel, assim, com black music, com coral de 80 vozes. Meu Deus, cara. Nós montamos um coral de jovem, chamava RPC, Razão para Cantar, baseado num filme muito louco. Tem um filme que chama Razão para Cantar. Que legal, mano. Esse filme é da hora, assim, super recomendo. Filme pra vocês. Razão para Cantar. Não sei se acha, faz tanto tempo, né, cara? Acha? Nós estamos falando de 99. Hoje acha, cara. Deve achar, Razão para Cantar, um baita filme. Pra quem tá assistindo aí, vamos deixar o link na descrição aí. Indicação. É isso aí. Um baita filme, cara. Legal, mano. Baita filme para assistir. E aí inspirou, a gente deu o nome do coral. E foi assim que eu conheci minha esposa. Olha só. Eita. Música de romance agora. Porque eu fui com o coral no evento para fazer uma apresentação lá, num evento, numa igreja. E ela era cantora da noite. Olha, que legal. Minha esposa tem 2 vinil gravado. 2 vinil? Que demais, mano. Demais. E fora isso, ela tem vários trabalhos, né? Sim. Gravados, tal. Foi finalista no Raul Gil, gravou videoclipe em Londres, e essas coisas todas. Cara, que loucura, bicho. Mas, bom, é isso aí. Cara, essa é um pouco da minha história aí, cara. Cara, que demais, cara. Então, aí a gente tá falando de música dentro de igreja, que eu acho que, assim, a criança que cresce na igreja, cara, eu não sei, mas parece que ela já... quero mexer na bateria, quero mexer no violão, já vai ali nessa pegada, é muito louco. E isso faz uma diferença gigante na nossa vida, né, David? Eu falo até a questão de desenvolvimento. Isso é maravilhoso, né? Eu não sei, cara, mas eu tenho 2 filhos, né? O Levi com 4 e a Olivia com 5 meses. E eu sou o cara, vem, brinca. Aí ele tá aqui, aí de repente a gente põe o fone, tá passando o som ali, uá! Dá um gritão no microfone. Cara, esse ambiente é maravilhoso para criança, até essa questão do desenvolvimento, de liderança. De liderança, lidar com pessoas. É demais, né? As minhas primeiras grandes frustrações foram ali. Foi como criança, que eu era meio uma criança assim, outsider, né? Uma criança que estava ali, sempre fora de um contexto, na verdade.
Sim, sim. Sabe? Fora da caixa. Eu falei, meu, por que você tá aqui enchendo o saco, né? Teve um diácono lá, cara. Falou, meu, você pensa que você é crente, cara? Você pensa que você é crente? Eu lembro. Olha só, cara, isso me marcou, né? Porque eu era criança. Sim. Mas você acha que isso me ofendeu? Não, cara, eu passei por cima, eu fui embora. Falei, mano, eu sei, mano, eu sou crente sim, cara. Eu sei que eu sou, minha identidade tá firmada e acabou. Mas você vê, Glória a Deus. na verdade, gente, durante a jornada, você vai ter mais gente tentando puxar o seu tapete, te perseguindo, né? Do que te impulsionando. E Jesus deixou muito claro, se me perseguiram, cara, vão perseguir você. E esse é um bom sinal. Se você incomoda, se a sua vida incomoda, você vai ser perseguido, cara. Então, fala assim, poxa, que legal, cara. Olha, eu estou incomodando, entendeu? Eu tô no caminho certo. Então, mas isso que você está falando, a igreja, esse ambiente social, permite esse desenvolvimento, né? Na minha liderança foi trabalhada dentro da igreja. Meus conflitos, lidar, perdoar, amar pessoas difíceis. Cara, se tem um lugar que tem pessoas difíceis é na igreja, cara. É porque as pessoas estão indo lá para buscar ajuda, né? E buscar uma transformação. A galera tem uma visão que a igreja só tem gente perfeita, Imagina. só tem não sei o quê. E é outra realidade, né, bicho? O que tem na igreja é a gente querendo ser melhor, isso é fato. É isso. E a única forma de ser melhor é olhar para quem é melhor. Cristo. E o ferro... The best. O ferro afia o ferro, né, irmão? Ferro com ferro. É demais, cara, é demais. É isso aí. E aí, cara, beleza, você tá falando aí, fui músico, conheci minha esposa, tal. E de repente o David falou assim, cara, chega de música. Tô brincando, não que chega de música, a música não sai. Eu falei, cara, eu tenho essa parada de liderança, eu tenho essa questão de saber lidar com gente. Vou ser empresário. Foi isso mais ou menos ou não? Hoje você já queimava no seu coração. Cara, desde então vamos 8 lá. anos. Não, 8 anos você fala assim. Não, Danilo, deixa eu falar. 8 anos eu já estava empreendendo. E o pior que é isso, cara. Cara, sério, mano? O pior não, o melhor. Que loucura, cara. O melhor é que eu tinha uma coisa... Eu nunca fui conformado, eu acho. Eu não sei, cara. Olha, com 9 anos de idade, eu enchia as paciências do meu pai e da minha mãe e eu queria ter o meu dinheiro. Olha isso. E aí, o que eu comecei a fazer? Gelinho. Sei. Em São Paulo chama gelinho. Aqui Lá em chama Ribeirão é bolão. bolão. Como Aqui chama em acho São que é João? gelinho. Aqui é Juju. Juju. Em cada lugar é o nome. Eu fazia o Juju, as primeiras vezes que eu fiz o meu, eu esqueci de pôr açúcar. Aí eu vendi, o tiozinho pegou, me chamou de lado, filho, né? Com dó, eu com aquele isopor vendendo Juju. Você a próxima vez põe açúcar. O meu primeiro feedback do Customer Experience, a experiência do cliente, né? Eu já fui lá me moldar com a necessidade. Aí fiz com açúcar nos próximos e tal. Mas eu era inquieto, cara. Eu era inquieto, comecei a trabalhar com essa idade, vendendo coisas na rua, depois eu trabalhar no supermercado. Aos 13 anos, eu montei meu primeiro negócio. Uma bicicletaria. Caramba. Curiosamente, né? Depois eu fui virar ciclista. Mas aos 13 anos eu montei a bicicletaria, ela não durou muito, acho que durou uns meses. Durou alguns meses, não deu muito certo. Mas o fato que eu comecei a empreender para valer aos 15. Eu já tive com 15 anos, eu já tinha meus clientes que eu atendia. E aí vou dar um passo atrás. Como eu era inquieto, gostava de trabalhar. Sim. Eu com 13 anos, também, nessa experiência de montar a bicicletaria não deu certo, eu fui trabalhar de servente pedreiro. A convite do meu tio, numa igreja. Olha isso. Então, cavalo, alicerce... Aí pegaram pesado No mesmo. pesado mesmo. Caramba. 13 anos. 13 anos. 13 anos. Desculpa. Naquela época, gente, essa era geração diferente. É diferente, desculpa. Vamos lá. Naquela época era diferente. Né? Hoje não pode, né? Sim. Mas eu já estava com 13 anos trabalhando de servente pedreiro, gostava de fazer aquilo, estava trabalhando na igreja, cara, um ambiente ainda que eu estava ainda com aquela visão, tô construindo algo legal, cara. para Deus também, né? Sim. Daqui um tempo vai ter gente aqui dentro, tal. Era legal isso. Demais. E curiosamente, o pedreiro que trabalhava comigo, ele era não era aposentado. Em São Paulo tinha uma empresa chamada CMTC. Né? Ela foi privatizada, era uma empresa de transporte público. E tinha os ônibus elétricos. Olha, isso... Nossa. 90 e alguma coisa, certo? Quando ela foi privatizada, esse camarada, ele foi mandado embora. E ele já tinha seus 40 e poucos anos. E teve dificuldade de se recolocar como técnico de elétrica. Ele era técnico em elétrica. Ele não conseguiu voltar para o mercado de trabalho, foi trabalhar na construção civil. E eu tô lá, dando bloco para ele e ele falando de computador para mim, cara. Isso que ano? 93. Olha isso.
E ele falava dos 286, irmão. Nossa. Pouca pessoa sabe o que é isso que eu tô falando aqui. XP, cara. XT. Caramba, velho. E aquilo, pá. Você ligava na manivela. XT. Mas naquela época era o que tinha de mais sofisticado, era velho. Demais. Era os Mac da vida hoje, era os iPhone da vida ponta, hoje, né, entendeu? Era o que tinha de mais sofisticado. E eu fui muito privilegiado, porque, cara, imagina, no Brasil, 90 e pouco, falando, eu tinha um pedreiro falando de computador comigo, cara. Sim. E aquilo foi entrando na minha cabeça, minha irmã ganhou um curso de computação. Lembro. Digitação lá, pá. Eu sei que eu fiz esse curso, cara, me apaixonei. Que legal. Aí comecei com 15 anos. Eu comecei a quebrar os meus computadores. E aí eu precisava aprender a consertar. Consertei os meus, consertei do primo, consertei do amigo. Daqui a pouco eu comecei a consertar computadores. Dinheiro consertando computador. Aos 17 anos eu abri o meu primeiro CNPJ. Que legal, cara. Aos 17 anos. Mas nessa linha de... TI. E aí minha história com tecnologia da informação começou aos 15 e até hoje, né? Porque ela não sai de mim. Né? Hoje temos um grupo de empresas, são mais de uma empresa, e uma das empresas que eu tenho no grupo é uma empresa de desenvolvimento de software, é uma empresa de digital solutions. Caramba. Então, todo o meu background de tecnologias foi útil. Né? Demais, cara. A gente é uma indústria, enfim, mas a gente fala isso. Mas é curioso isso. E dentro de tecnologia da informação, que foi a área que eu trabalhei mais, como empreendedor, eu fundei 6 empresas antes da Energy. Caramba, meu. Todas elas em tecnologia da informação. Caramba. Então, aos 17, esse primeiro CNPJ, aí consultorias, provedor de internet, software house, aí portaria virtual, né, segurança eletrônica, até chegar na Energy Source, que é uma história que eu acho que vale a pena um capítulo à parte. Não, nós vamos falar disso, vamos chegar lá, cara, mas eu estou impressionado assim, cara, que como Deus trabalhou na sua vida nessa questão da tecnologia, assim, num ambiente completamente nada a ver com o ramo ali, construção civil, cara, trabalhando ali, de repente o pedreiro ali, cara, falando de computador para você, aquilo me motivou. Você fala, mano, eu vou atrás desse negócio. E começando no Brasil, essa questão da cara, da tô falando 90 e pouco, da tecnologia. Acho que a internet era discada. Discada, opa. Eu falei, no episódio passado, eu falei sobre ICQ. ICQ, velho. Que loucura, velho. Eu acho que tem gente aqui que nem conhece o que é isso, cara. Rafa, não tem nem ideia. Mas sabe o que é isso. Cara, essa geração não tem nem ideia. Então, assim, que loucura. E esse ambiente ali e tal, acho que foi tudo. Modem US Robotics 36 Olha isso, 600. Eu não tenho nem ideia do que você está falando. Era um modemzinho que você conectava no computador, na linha de telefone, para fazer era a linha de escada, né? Ele discava. Telefônica. Isso. Você usava a linha de telefone para discar e conectar na internet. É isso, cara. Aí. Era 36 que é isso, tá? kilobits por segundo. Kilobit por segundo. Kilobyte por segundo. Hoje ninguém fala isso, né? Ninguém nem sabe o que é. Hoje é tera, não sei o que mais. Né? Galera o Rafa não sabe nem o que é pensa telefone. Você pegar o telefone e pôr no... né? Aquele discado. Mas não tinha Wi-Fi, essas coisas? Sai fora, Rafa. Wi-Fi. Cara, que loucura, hein, mano? Pois é, cara. E isso foi, assim, eu creio que foi tudo sendo uma construção na sua vida também, né, cara? Foi uma construção. Ali foi, um tijolinho aqui e tal. Vamos pro pessoal que tá ouvindo. Isso, na lente da verdade. Mano. A vida é uma jornada, cara. Jesus ficou no anonimato quantos anos? 30. Em 3 anos ele mudou o mundo. Tem gente que não tem paciência. Tem gente que quer que as coisas aconteçam rápido. Saber esperar, né, cara? Meu irmão, eu fundei 6 empresas antes da Energy Source. Né? Graças a Deus, nos últimos 4 meses, nós estivemos nos principais meios de comunicação do Brasil. Glória a Deus. Nós estivemos no Valor Econômico, Infomoney, a revista 4 Rodas, Olhar Digital. Tantas mídias aí falando da gente. Demais. Algumas pessoas podem atribuir e falar que isso é um sucesso. Eu não vejo dessa forma. É só é uma forma de divulgar o que a gente está fazendo. Mas hoje é interessante tudo isso que está acontecendo. Demais. Mas e as 6 empresas que não deram certo? É isso que eu queria falar. Como é que é isso, cara? E as empresas que faliram? E as ações trabalhistas que eu tive que ficar 5 anos pagando? Meu Deus. Né? E as traições? Meu Deus. E quando tudo deu errado? Né? E deu muita coisa errada na jornada. Entrava em você desistir, cara? E aí tem uma coisa, hoje eu mudei essa questão de dar errado. Eu não entendo hoje dessa forma, tá? A vida vai
Eu estou falando de jornada. Eu acho que foi uma das primeiras frases que eu usei foi a jornada. A jornada é a coisa mais importante. Eu acho que na abertura eu falei sobre jornada. Sim. Então a gente tem que aprender a curtir a jornada. Se a gente não curtir a jornada, não vai fazer sentido o destino. Pega essa. Não vai fazer sentido, gente. Tem gente que está pro destino, e não está curtindo a jornada, cara. Tá perdendo a coisa mais importante. Igual aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, estava com Jesus ali, velho. Cara. Boca aberta. Muito isso. Né, cara? Nem sacaram que tava com o mestre da vida Sim, ali, cara. velho. Né? Eles estavam preocupados com os acontecimentos. E o mestre do lado. Então a gente às vezes está nessa pegada. A gente está olhando para o que não deu certo ainda, para o que vai acontecer e esquece, cara, hoje deu certo. Demais. Hoje eu levantei, eu tive minha família ali, né? Eu respirei, eu tomei um cafezinho gostoso aqui com vocês. Demais. Eu tô com vocês esse momento incrível, né? Então a gente não pode perder isso. A gente não pode perder essa questão da jornada. Então eu fui amadurecendo nesse processo, fui entendendo que fazia parte. Sim. E aí hoje, com um pouco de amadurecimento e propósito mais claro, definido, eu não corri do meu propósito, tem aí uns 6 anos que eu me entendi de fato. Eu falei, Deus me trouxe ao mundo para empreender. Caramba. Esse é o meu Demais, ministério. cara. Meu maior ministério é empreender. Demais, mano. Tá? Demais. É assim, obviamente, eu tenho meu maior compromisso com Deus e minha família, mas eu vivo o meu ministério empreendendo, Demais. né? Esse é o meu ministério. E para eu chegar nesse ponto, né, eu criei uma frase hoje que fala muito sobre mim, né? Essa frase, a versão 1 dela, era assim: ganhando ou perdendo, vou continuar empreendendo. Porque eu me entendi, falei, não, eu vim para empreender, o que aconteça, o que acontecer, eu vou empreender. Demais. Era essa a pegada, ganhando ou perdendo. Só que eu falei, cara, tá errada essa frase. Porque, na verdade, gente, você não perde. Não tem esse negócio de perder. Você aprende. Ó. Pega a visão. Demais, hein, cara? Tudo é um mindset. Sim. E eu mudei meu mindset. Eu, ganhando ou aprendendo, Ganhando ou aprendendo. continuo empreendendo. Esse é Ó. meu lema. Demais, cara. Eu não vi essa frase de ninguém. Essa frase é minha, by David, tá ok? Registra aí, by David Se Noronha. colocar isso, ó, vai David Noronha. Direitos reservados. De fato, eu não lembro de ter visto essa Demais, frase em cara. lugar nenhum. Essa frase, ela define muito. Aham. É porque, cara, eu fiz muitas coisas paralelos a negócios e eu percebi que aos 8 anos, quando eu estava ali com aquele grupinho de crianças, era um empreendedorzinho nascendo. Caramba. Aos 17, aos 13, era um empreendedor, vendendo na rua lá o gelinho, né? O juju, como que é o bolão? Bolão. Era empreendendo. Caramba. Não sei se vocês sabem, agora mais recente, 2014, eu fui para dentro do Conselho de Segurança, daqui a pouco eu estava, você vai ser o presidente do Conselho de Segurança. Olha isso. E aí estava lá um empreendedor no Conselho de Segurança Pública da cidade. Então, assim, tudo que eu fui fazendo dentro da igreja, a banda, vocês conheceram a banda Rios, Sim. era eu estava empreendendo. Né? Aí eu fundei uma equipe de ciclismo, que está aí, a equipe de ciclismo oficial, Mantiqueira Riders. Caramba. O empreendedor. Ali a ver. Eu fui para, né, talvez, eu estava lá em 2016 com 100 e tantos quilos. Olha aí. Pega essa história. Aí um dia eu fui levantar da cama, não consegui levantar. Cabeça doendo, mal-estar. Falei, o que está acontecendo, cara? O que está acontecendo? Mal, nunca tinha acontecido. Eu vivia num ritmo que todo final de semana, sexta-feira, eu chegava em casa, antes de chegar em casa, passava na farmácia, comprava analgésico, antitérmico, porque era o meu ritmo, cara, frenético. 2 empresas na época, era o presidente do Conselho de Segurança, um monte de coisa acontecendo, minha cabeça no talo. Estresse mesmo. Hoje eu sei, eu passei do limite. E aí vai a resposta, né? Como tá? Tá com dor de cabeça, tá cansaço extremo, não tá bem? Atenção aí, cara. Atenção aí. Nosso maior ativo é saúde. Se você não tiver saúde, você não faz mais nada. Olha isso. Eu tive que passar por essa experiência para entender isso. Hoje eu valorizo minha saúde como templo, cara. Até eu sou um templo, um vaso que carrego. Lembra? O Criador? Estou carregando o Criador, cara. Eu tenho que estar com esse. Com essa alinhado. Máquina tem que estar bem, cara. Que senão não vai dar certo. Né? Só que aí, nesse dia, eu não consegui levantar. Aí, quando eu me recuperei, cheguei para minha esposa e falei, tô mal, vamos no hospital. Cheguei no hospital, a mulher olhou,
A médica olhou e só bateu em mim. Isso aí é cansaço, cara. Isso é estafa, Caramba. estresse. Vamos fazer os exames, vamos ver o que dá. Aí deu tudo desregulado lá, triglicérides, diabetes, acima do peso. Ó, se você não mudar agora, você vai depender de remédio pro resto da vida. E aí aquele foi um baque. Eu depender de remédio, cara, tô fora. Pouco tempo depois, um amigo me chamou para dar um rolê de bike. E aí foi. Começou. Cara, eu andei. A primeira vez que saí daqui de São João, fui na Prata. Olha Que isso. coisa sensacional, cara. Ah, meu Deus do Caramba. céu. Eu brinco que nesse processo que eu fiquei mal, de saúde, eu cheguei para Deus e falei, Deus, me dá saúde. Preciso de saúde. Aí Deus chegou para mim, toma essa bicicleta. O resto é com você. Demais, hein, cara? Demais. Demais. Porque a gente fala, Deus dá saúde. Vai, Sim. põe um tênis, vai correr, cara. Exatamente. Pega a bike, vai andar, vai Faz pro uma lipo clube. espiritual aqui, né? Não tem essa, velho. O negócio é pôr a mão na massa, né, bicho? Tem É um coisa que Deus não vai desafio. fazer por você não, irmão. Tá vendo, gente? Esse é pra mim, viu? Pra emagrecer. Danilo, emagrece. Host. Ouvi essa aí, hein? Tá vendo? Pega a visão. Cara, Tem coisa que Deus não loucura. vai fazer Mas é pra verdade você, isso, cara. É verdade. Então, Tem que ir assim, atrás. foi como eu falei, né? Dali pra frente eu acordei. Eu precisei passar por um susto Sim. para entender sobre saúde. Hoje eu tento, né? Aham. Tenho que fazer muito mais, continuo no processo e assim vai. Demais. E é um processo, gente. Ó, você é um processo. É isso. Entenda isso. Nós somos um processo. Uhum. Eu pergunto, você hoje, Danilo, Lá vem. compara com o Danilo de um mês atrás. É o mesmo Danilo? Não, De 10 anos atrás? não. Será que vai ser o Danilo de amanhã? Não Não também. vai ser, cara. Exatamente. Processo. Não tem essa, velho. Você... E esse é o objetivo da vida, de glória. Aí o versículo bíblico fala de glória em glória, de fase em fase você vai modificando e você tem que ser, cara. A gente falou isso. Eu não me contento em não aprender nada hoje. Legal. A gente tava falando sobre isso Né? antes de começar. Temos que aprender, cara. Temos que sair da zona de conforto. Exatamente. Né? Pô, cara, a vida é tão curtinha. Aham. E o que vai valer é quando você chegar na eternidade, cara. Demais. Jesus fala, mano, eu te dei alguns talentos. O que você fez com eles? Eita. Eu me Aí preocupo, é a hora, né? Eu me preocupo com isso. É Na demais. boa, irmão. Demais. Eu me preocupo com isso, cara. Sim. O que eu estou fazendo com os meus recursos, com o meu tempo, com a minha saúde, com tudo que eu tenho? O que eu estou fazendo? Fala um pouquinho que a gente estava falando antes de começar o episódio, porque eu falo programa, eles ficam bravos comigo. Eu sou da época do programa, né? Programa TV Globinho e tudo mais. A gente estava falando um pouco do maior ativo que nós temos hoje. O Aí tempo. você estava falando qual que é o tempo. O tempo, cara. E eu demorei para entender um pouco isso. Hoje eu entendo. E hoje eu levo muito a sério essas 24 horas que a gente tem por dia. Demais. Né? Então, assim, hoje a gente vive uma sociedade, um ambiente digital e real, virtual e real, que as pessoas estão disputando, as tecnologias estão disputando a nossa atenção. Todos querem a nossa atenção. Né? Nosso filho quer a nossa atenção, nossa esposa quer a nossa atenção, mas sem perceber a gente deixa a nossa atenção no Instagram, a gente deixa a nossa atenção num portal de notícias. Cara, eu não assisto notícias. Eu não gasto meu tempo com... Foi uma das coisas que a gente conversou. Sim. Né? Você falou, David, e aí esse movimento político, o que está acontecendo? Sim. Eu não gasto minha energia nisso, irmão. Foi demais. Eu fiz o que eu pude dentro do processo democrático. Vou lá, beleza. E daqui para frente, cara, já fiz minha parte, eu não posso fazer nada agora. Né? Sim. Eu tenho que pegar meu recurso finito, minhas horas, meu tempo, 24 horas e me dedicar primeiramente, cara, Deus, família e o meu ministério trabalho. Né? Eu não separo, meu ministério trabalho está ligado. Então, é nisso. Só que para que eu seja um melhor profissional, no mundo em transformação, tem um conceito chamado, e aí é muito da questão da inovação, do mundo VUCA, no mundo volátil, que está o tempo todo constante em mudança, a sociedade líquida, são vários conceitos de tecnologia, de inovação, do que está acontecendo com o mundo hoje. Mas no mundo de constante transformação tem um conceito chamado lifelong learner. Eita. Que é o quê? Constante aprendizado. Você tem que ser um constante aprendiz. Então, meu amigo, você tem que terminar o dia falando, aprendi uma coisinha hoje. Né? E como tem muita coisa acontecendo, muita coisa, se você não tiver clareza de propósito, você gasta energia com coisas que não têm a ver com o teu propósito. Sim, cara. Então, como eu comecei a otimizar a minha vida, primeiro, graças a Deus, eu tive uma experiência muito legal. Cara,
uma das dicas mais importantes do que eu estou falando, hein? Olha aí, ó. Corte. College. Um livro chamado Uma Vida com Propósito, Rick Warren. Demais. Né? Quem não leu, leia. É obrigação ler um livro desse, cara. Porque antes de eu ler esse livro, eu tinha essa dificuldade. Eu me comparava com pessoas. Eu falava, mano, por que eu não sou... Por que eu não sou igual aquela pessoa? Controladinho, calminho, quadradinho, né? Organizadinho. Essas coisas, né? E eu fui descobrir que Deus me fez ser quem eu sou, cara. Aí tá tudo bem com isso. Tudo certo. Esse cara que eu falei meio horizontal, que gosta de... Eu sou meio curioso e tal. Sim. Só que Deus me fez entender, na primeira vez que eu li esse livro, eu acho que tem uns 10, 12 anos, a primeira vez que eu li esse livro, eu comecei a entender, poxa, cara, Deus fez um mundo muito louco mesmo. Deus fez, hoje, né, 8 bi de pessoas. Demais, né? São 8 bilhões de pessoas, gente, cara. É gente. E sabe o que é mais louco, Danilão? Não existe nenhum outro Danilo. Nessas 8 bi, não existe nenhum outro igual você, cara. Loucura, né, cara? Quer saber mais? Não existiu e não Nem vai existir. Exatamente. E nessa Demais. fração do tempo da eternidade que nós estamos vivendo, que Um pouquinho, né? Não é quase nada, né? quase nada, cara. 70 anos, 80, 100, perto de bi, de trilhões, sei lá, zilhões, não sei nem quanto, na eternidade. Nada, né, cara? Não é nada. Exatamente. Então você é único, cara. Demais. Então, a partir do momento que você entende que, opa, eu sou único, eu preciso descobrir meu propósito, viver assim, Deus me fez assim, que maravilha, do jeitinho, cara. Do jeito que eu sou, a única coisa que eu posso fazer, andando com Ele, eu vou melhorando, vou transformando, vou ficando uma versão melhor. E é isso mesmo, esse é o objetivo da vida. Uma coisa que eu aprendi recentemente, tá? E eu já fazia de forma natural. Eu potencializo os meus dons e gerencio as minhas fraquezas. Outra dica top. Demais. Tem gente que faz o contrário, pega as fraquezas, gasta energia em cima da fraqueza. Demais. Eu não sou bom nisso, mas eu tenho que ficar bom nisso. É aquela história assim, se você pegar um boletim de escola do seu filho, lá aparece lá, 8 em matemática, 3 em arte. Você chega, moleque, vai estudar arte, arte. Meu, uma coisa que ele não gosta. Você tá entendendo? Sim. Não, filho, matemática, você é bom nisso, cara. Legal demais. E olha, essa área aqui, vamos dar um jeitinho. Você gasta 80% da sua força com as suas virtudes qualidade. e 20% ali gerenciando. Essa palavra é demais, gerenciando os seus pontos mais fracos ali. Isso, tá? Demais. Então, assim, eu comecei a entender isso, comecei a potencializar os pontos fortes, fui trabalhando no joelho, buscando a Deus. Eu quero falar sobre o processo que mais fez o meu aprendizado e minha transformação pessoal crescer. Anota aí que você me puxa. O que fez você crescer? Tá. Eu vou falar nisso. Morou. Tá? Mas quando eu comecei a entender essa questão de propósito, e eu fui... Nós estamos falando do tempo, da importância do tempo. Do meu propósito, eu comecei a alinhar a minha direção. Falei, eu sou empreendedor. Deus me fez assim. Através do empreendedorismo que Deus me deu a capacidade disso, eu vou ter que melhorar esse recurso. É o meu talento, eu vou multiplicar esse talento. Demais. Esse é o ponto, galera. Tá, então, eu comecei a fortalecer isso, comecei a ter visão, tal. Então, hoje, quando eu acordo, o que eu vou fazer? Está ligado ao meu propósito? Meu propósito, gente, é transformar o mundo, transformando pessoas através do empreendedorismo. Demais. Né? Deus me deu a ferramenta de empreendedorismo. O empreendedorismo é uma das coisas incríveis aí de transformação. As grandes transformações da sociedade acontecem porque tem um maluco de um empreendedor provocando essas mudanças. Demais, através de uma tecnologia, através de um modelo de negócios e assim por diante. Um empreendedor, às vezes, empreendendo na espiritualidade, na igreja, na fé. Cara, é isso. Na verdade, todos nós temos um pouco de empreendedor. Né? E assim vai. Mas então, o meu propósito é esse. Então, eu vou estudar coisas sobre pessoas. Tem a ver, porque eu só transformo o mundo transformando pessoas e essas pessoas, juntadas comigo, a gente vai causando um impacto no mundo. Né? Eu acredito que a Energy Source hoje se transformou uma referência de empresa de impacto social e ambiental, econômico, por conta dessa visão. Mas isso, gente, tem tudo uma jornada. Você vai construindo, chega, aí alguém fala, de repente aconteceu. Foi sorte, cara. Foi sorte. Imagina. É sorte. Cara, eu passo uns perrengues, cara, e toda vez que eu tô passando uns perrengues, eu falo pra minha sócia, pra alguém da empresa, falo, um dia alguém vai falar que foi sorte, cara. Senhor, me guarda. Dá paciência. Mas ok.
Cara, deixa eu tomar um rumo aqui, cara, que antes de entrar na pergunta que a gente vai fazer pra você depois, que você pediu pra te lembrar, mas algo que fica, assim, muito ligado hoje em dia, hoje, a maioria das pessoas não sabe lidar com frustração, mano, com perda, com derrota, porque acho que a gente é tão voltado a essa questão da vitória, esquece a jornada, esquece de aprender, fica frustrado, aí entra em depressão, aí fica mal, se afunda e perde o propósito. Mas que a gente está trocando essa ideia, cara, você me falou que você, poxa, passou por perrengues terríveis também, cara. Não sei se já quebrou, se não quebrou, processo. Cara, isso, como que você lidou com isso, mano? Porque hoje você tem uma visão de propósito, uma visão de negócio, uma visão de mundo completamente diferente. É o que você falou, eu não sou o David lá atrás. Mas como foi viver isso, cara? Como foi enfrentar esses desafios? Não sei como que você conseguiu gerir essa questão. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Excelente pergunta. Eu posso dizer que hoje, né, eu passei por muito mais frustrações e derrotas do que vitórias. E as pessoas que estão mais próximas a mim, eu sempre falo que eu tenho uma caixinha de tesouros. E essa caixa de tesouros eu sempre preciso olhar para elas. E sabe o que tem dentro? As minhas aparentes derrotas. Olha isso. As minhas aparentes frustrações estão lá. Essa é minha caixa de tesouro, cara. É nelas que eu tenho que olhar de vez em quando e entender onde eu tenho que colocar o meu verdadeiro eu. Porque as minhas frustrações e derrotas têm muito a ver também com o meu eu. Tá? É um processo de amadurecimento. Caramba. Mas a minha maior derrota, aparente, aparente. Sim. Lembra que é um aprendizado? Então já começa quem está ouvindo, você está pensando que talvez é uma derrota. Mas é o aprendizado. Demais. É um processo. Às vezes é um processo de melhoria, de purificação, sei lá, de fornalha, querer comprovação, dá o nome que você quiser, irmão. Mas no final, se você transformar isso em aprendizado, você vai sair muito forte disso. Demais. Né? Então, é isso. Eu vou contar isso de uma forma bem interessante. Eu montei um provedor de internet em 2005. Você está falando em São João da Boa Vista. Eu já estava aqui. Eu montei 3 empresas em São Paulo e 4 aqui. Né? Hoje são muito mais. Né? Hoje o grupo da Energy já são 4 ou 5 CNPJ, gente. Bem maluco o que Deus fez. Só Deus, né? Só Deus. Mas o fato é que em 2005 eu montei um provedor. E aí eu tinha um dinheirinho. É uma longa história desse provedor, mas eu vou direto na experiência. Então não vou contar a história do... Mas montei em 2008. O meu sócio chegou para mim e falou assim, escuta, você tem certeza que esse negócio vai dar certo? Na minha sala, lá no Distrito Industrial, olhei para ele e falei, tenho muita certeza. Se esse negócio der errado, morre um homem de Deus aqui. Meu Deus. Põe a mão na cabeça aí. Cara. Puta merda. Caramba, meu. Eu falei isso numa sexta, numa terça, só você entrou na sala e falou, tô saindo fora. Meu Jesus. Mas não por isso, por outros motivos. Sim. E é uma longa história, cara, porque aconteceu um negócio que doeu demais. Eu te falo que dói. O processo dói. Não vou aliviar, não, irmão. Aprendizado, aí, eu chamo de aprendizado de alto custo. Olha isso. Crescer dói, né, mano? Dói. Tem que estar disposto. Né? E aí, cara, doeu demais, cara. Porque o sócio saiu pela porta, falou, tô saindo, tô tirando, não vou pôr mais dinheiro nisso, não sei o quê, não sei o quê. E ali foi assim, uma atrás da outra. Eu recebi ameaça de morte, meus amigos se afastaram de mim. Isso foi em 2008, meu filho estava nascendo, eu não tinha dinheiro para comprar o berço dele. Eu tive oficial de justiça indo na porta da minha casa levar carro e moto, levaram. Caramba, meu. Então, assim, alguns dias eu estava bem pra caramba. Depois da besteira que eu falei lá, eu vou deixar a fé. Aí o Espírito Santo fala, então tá. Então tá bom, isso aí que tá valendo, então? Eu tô valendo essa porcaria desse negócio aqui, deixa eu dar um jeito aí, é isso que eu tô valendo? E aí que tá, irmão, a gente troca Deus por pouca coisa, cara. Exatamente. Mas eu só falei, Espírito Santo, o senhor sabe, né? Eu só falei de boca porque eu não larguei. Amém.
Eu perdi tudo, só que aí ele teve que mostrar para mim. Na verdade, a prova não é para Deus, gente. Eu pensava, Deus está me provando para mostrar para ele. Cara, ele sabe de tudo, velho. Ele sabe de tudo. A prova não é para ele, não tem nada. Ele é onisciente, irmão. Exatamente. Ele sabe de tudo. A prova é para mostrar para você, seu sem vergonha. A prova é para você acordar, para cair a ficha, para você entender o que tem valor de fato, entendeu? O que tem valor, o resto é conversa. E aí eu passei, eu perdi carro, perdi moto, fiquei com ação trabalhista. Essa história é curiosa. Eu e a Alda começamos a andar de a pé nas ruas de São João. E teve uma época muito difícil que a gente não tinha janta. Quando chegava a hora da janta, a gente falava, que casa de amigo a gente vai? E a gente ficou indo em alguns irmãos, a gente ia visitar os irmãos sempre 5 horas da tarde, 5h30 da tarde. Entendeu? Cara, que demais. E a gente perdeu muitos amigos naquela época, né? A gente perdeu muitos amigos naquela época. Porque enquanto eu tinha lá 17 funcionários e, enfim, tantas coisas e tal, provedor de internet. Sim. E foi curioso porque eu fui obrigado a vender a empresa. Passei essa empresa, foi a ByteWeb, quem conheceu, que foi vendida recentemente por 32 milhões de reais para um grupo americano. Caramba. A empresa continuou. Você começou a empresa? Eu comecei a empresa, aqui em São João. E essa empresa deu certo na mão de outras pessoas. Legal. Mas esse é o processo, irmão. Esse é o processo. E a gente tem que entender. Eu tive que passar pela... Isso foi, eu estou falando que essa foi uma experiência. E aí você fala, não teve um dia, gente, que eu morava num apartamento, quando eu vim para São João, eu morava num apartamento grande. E com toda essa quebradeira eu tive que mudar tudo, né? Perdi carro, perdi tudo. E aí eu tive que mudar para uma casa bem pequena, que talvez era só o tamanho da minha sala, da outra casa. E quando eu fui fazer isso, no dia que eu tirei todas as coisas de dentro da minha casa, eu escrevi uma música. Senhor, o que fazer quando as portas todas estão fechadas? Quando o silêncio da tua voz grita alto? O que fazer quando as lágrimas insistem ao amanhecer? Porque a gente canta aquela canção, ou aquele versículo fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que tem momentos da vida da gente que você acorda e cadê a alegria? Essa amanhã, às vezes, um ano depois. Você precisa entender o processo, irmão. Você precisa aceitar o processo. Deus está mexendo em você, então às vezes dói mais. Então, eu entreguei a Deus. E a resposta, quando eu não sei o que fazer, Senhor, que tudo deu errado aqui, tudo deu errado, eu vou confiar. Demais. E eu vou esperar. Confia e espera. Confia e espero, cara. O que eu posso fazer? Faz aí, Deus. Né? A gente se rende. E tem a ver com um dos dias mais... É muita coisa para gente conversar, né? Mas eu te falei do dia 8 de janeiro. Você falou que foi algo... Tem a ver com isso que eu vou conectar agora. É uma experiência muito incrível. No dia 8 de janeiro, eu passei por uma fase tão difícil dentro da EnergySource. A empresa estava praticamente quebrando. Foi janeiro de 2021. Só para vocês entenderem, a gente começou a história da Energy numa garagem de 10 metros quadrados, com um dinamarquês e eu, com uma ideia de reutilizar baterias, certo? É uma longa história. Eu comecei a Energy com R$50. Né? Caramba. Foram R$50 porque esse meu sócio, europeu, dinamarquês, ele não falava português, a gente fez amizade e tal. E aí veio a ideia de um amigo de infância de fazer uma bateria de segunda vida, como a gente chama, uma bateria recondicionada de lítio, que não tinha no Brasil. Falando um pouquinho rapidinho da história da Energy, mas tem outros temas aqui para vai gente puxando abordar. aí, tá louco. E aí, eu falei para ele, o Peter, né, era o Peter, tem uma ideia de fazer uma bateria assim, assado e tal. Ele falou, isso aí não funciona, rapaz, tá louco? Eu falei, não, mas vamos tentar. Ele falou, nem tento, não põe R$1 nisso. Eu falei, então deixa que eu ponho. Não, se for assim, então comecei com R$50. Fomos num ferro velho aqui atrás da igreja aqui, cara, olha que loucura. Caramba. Tem um ferro velho aqui para trás aqui. Tem a ver com a história aqui. Eu fui lá com ele, compramos um micro-ondas velho, quebrado, jogado fora. Passamos na loja de uns amigos, pegamos umas baterias de notebook, dei tudo na mão dele e falei, faz o teste aí, como mais outras coisas. No outro dia de madrugada, ele mandou uma mensagem para mim.
parece que funciona. Meu Jesus. Aí a gente começou a produzir baterias em 2017, fomos para uma área industrial. Ah, detalhe, eu comecei com R$50, certo? Certo. Quero que eu... Que tinha ali, É. né? O Peter colocou os primeiros 50 mil. Essa é a história. Não, cara. Deu Comecei certo. com 50, 50. pá, ele colocou 50 mil. E foi a gente começou a empresa. Aí como eu falei, hoje a Energy Source virou uma referência global, na verdade. Cara. Demais. Aí, nesse processo, quando chegou de 17 a 2020, nós, fabricando bateria, começamos a distribuir baterias do Brasil de norte a sul. O nosso principal fornecedor na pandemia quebra. Então, nós tínhamos faturado ali algo perto de R$3 milhões vendendo baterias naquele ano. E aí chega dia 20 de novembro, acabou o material. Tinha 27 funcionários aproximadamente, não sei quantos funcionários, mas algo assim. E a empresa, não tem mais. Você não tem mais aquela opção de fabricar para vender baterias. Nós tivemos que se reinventar. Foi uma história muito, muito intensa, mas teve um dia, no auge do meu desespero, dia 8 de janeiro, porque nós atrasamos uma parte da folha de pagamento. Porque imagina, eu peguei zero de faturamento. Dezembro foi 0 de faturamento de 2021. Caramba. Então, eu faturei quase 3 milhões e chega em dezembro de 2021, zerou. Acabou. E a gente tem que recomeçar do zero. Eu entrei no banheiro. Tudo isso, gente, porque eu estava falando do dia que eu me rendi diante da frustração, da perda. Eu me rendi. Esse é o ponto que eu quero explicar aqui, que é legal. Porque tem uma diferença de desistir para se render. Demais. Às vezes, no momento do desespero, as pessoas desistem. É o mais fácil, né? E não é desistir, é se render. Uou. Eu entrei no banheiro, aquele dia era 3 horas da tarde. O Felipe, que estava trabalhando comigo, trabalha comigo até hoje, mas na época estava no financeiro, falou: David, tentei de todas as formas arrumar dinheiro para pagar o pessoal, não consegui. Fiz isso, não deu certo. Falei: tá bom, Felipe. E eu falei: Deus, tudo bem. Eu já aprendi. Eu não vou reclamar. Dando certo, dando errado, eu continuo te adorando, te servindo. O Senhor é o centro da minha vida, o Senhor é a coisa mais importante para mim. Mas uma coisa eu faço agora. Eu tiro a minha mão. Eu fiz tudo o que eu podia. E eu não consegui. Era como se Deus, o Espírito Santo, desse um pedala Robin em mim na hora, né? Precisou passar por tudo isso para passar o controle, meu amigo? Agora você entendeu? Agora você resolveu sair da frente, parar de me atrapalhar? Caramba, mano. Que loucura. Porque eu fiz isso. Falei: se o senhor quiser salvar o negócio, tá aí. Se quiser, eu tô aqui. Pode fazer o que quiser, mas estamos juntos. Eu não largo o senhor. De jeito nenhum. O senhor é a coisa mais importante para mim. Caramba, mano. Fiz oração, derramei minhas lágrimas ali, enxuguei, levantei, saí do banheiro, meu telefone toca. Era minha filha. Aqui na Prata, dentro de uma piscina. Papai, vem brincar comigo. Na hora eu respondi de forma automática: não, filha, não, papai está aqui no trabalho, tal, não sei o quê, não dá para fazer nada agora. Daí, beleza, desliguei o telefone. O Espírito Santo falou: rapaz, você não falou que está comigo? Vai para a piscina. Caramba. Eu falei: já é 3 horas da tarde. Não vai dar para fazer mais nada. Já é mais 3h30. Não dá para fazer mais nada. Eu já fiz tudo que eu podia. Eu vou para a piscina. Tá certo, Espírito Santo. Vou nessa. Bora. Tive que ir em casa e tal. E lá fechava 5 horas. Então até eu em casa lá, eu cheguei 10 para 5. Mas eu cheguei, cara, precisa ver a alegria da Liz na hora que eu entrei na piscina, cara. Assim. Demais. Ela: nossa, papai e tal. E eu curti ali. Aí, beleza, terminou, tinha que sair 5 horas. Foi só 10 minutinhos. Aí veio o telefone toca, era o Felipe, falou: tentei de tudo, não consegui. Já avisei o pessoal que não recebeu todo o valor. Eles vão receber depois, quando Deus, né? Quando Deus permitir. E tá tudo certo. Falei: tá bom, tá tudo bem. Tô voltando no carro da Prata para São João. Aí, no meio do caminho, um cliente mandou uma mensagem:
porque a gente estava iniciando um processo de reciclagem, o primeiro da América Latina, Caramba. que era a única coisa, porque o meu passivo era muito grande, eu tinha que transformar aquilo em reciclagem. Eu tinha uma patente que eu tinha publicado com a Unesp, mas ela era uma patente que não estava escalando. Eu sei que eu cheguei, nós tínhamos vendido 60 quilos de um material para um cliente. Uhum. Esse cliente, no meio do caminho, falou assim, ó, estou comprando toda a sua produção de janeiro e fevereiro e eu já depositei o dinheiro na conta. Jesus. Cara. 5:30 da tarde. Era uma sexta-feira. Ó. Eu falei, o quê? Aí eu mandei um WhatsApp pro Felipe. Felipe, o fulano lá, a empresa tal, mano, mandou um dinheiro na frente aí, cara. Vê se tá... Ele falou, David, eu já olhei, a conta não tem nada. Já é 5:30. Se o cara depositou, só vai cair segunda. Eu falei, mano, olha aí, velho. Olha aí, cara. Puxa aí. Eu sei que isso, no meio do caminho, quando eu cheguei na porta da minha casa, que eu parei o carro, saí do carro, olhei o WhatsApp. David, o dinheiro entrou todo na conta. O cara fez transferência de Santander para Santander. Eu paguei o pessoal via Pix, inclusive eu também te paguei. Meu Deus. Uou. Mano, foi um milagre, tão Demais, milagre assim, cara. Foi um negócio tão demais, assim. velho. Demais. Aí, escuta só, irmão. Uou. Escuta só. Uou. Aí eu fiquei em choque, cara. Eu falei, mano do céu, isso é milagre, velho. Isso é milagre, cara. É aqueles milagrão mesmo, cara. Calma que só começou. Aí eu fui ligar pro cliente, né, meu? Eu falei, mano, eu sou crente, eu entendo um pouco dessas coisas, mas o cara não tinha nada a ver. Sim. Não, cara, é assim, esse é meu mercado, não sei o quê. Não, eu mandei, vou dar uma força a vocês e tal. E conversou com 2, 3 coisas comigo. Foi ali uns 15 minutos de conversa. Eu estava exausto, era uma sexta-feira. Uhum. Exausto, depois de tentar, né? Eu falei, preciso dormir, cara, eu preciso só descansar. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. Aí eu deitei a cabeça assim, num travesseiro. Eu vou falar outra coisa aqui, mas eu vou deixar para uma outra situação. Uhum. Eu deitei no travesseiro e, tipo, agradecendo o Espírito Santo, né? Espírito Santo, pô, mano, que negócio maluco você fez, hein, cara? Aí ele tomou minha mente, cara. Ele falou, ó, você deixou comigo? Então escuta essa, cabeção. Você vai fazer amanhã, você vai fazer amanhã isso. Amanhã você faz isso. Daqui uma semana você faz aquilo. Daqui 15 dias você faz tal coisa. Tal. Mano, eu não consegui dormir de jeito nenhum. Minha cabeça explodiu. O Espírito Santo revelando ali, um negócio muito louco, cara. Muito louco. Cara, é a primeira vez que eu tô contando isso ao público. Hein? Demais, cara. Demais. Exclusivo. Só algumas pessoas conhecem essa história. E aí, ele começou a dar toda a letra, assim, sabe? Uhum. E eu fiquei em choque ali, mano. Eu só chorava, porque era muito impactante. Mas só uma estratégia ali, alguma coisa Estratégia, assim? cara. Eu Demais, deitado cara. assim, e começou a vir toda a clareza do caminho, cara. A Caramba. clareza, você vai parar de fazer isso, você vai fazer isso com tal, Uou. societário, parcerias, tal. Foi um negócio sinistro, irmão. Demais, cara. Eu não dormi, né? Eu levantei, e a Alda, sabendo de toda a situação, eu saí do quarto assim, olhei para ela. Ela olhou assim, viu outra cara toda amassada, estranha. Falou assim, o que está acontecendo? Falei, todos os problemas da Energy acabaram. Ela, Ela já é mais assim, né, seriona e tal. Eu falei, você está maluco, cara? Ela falou, né, você está maluco? Eu falei, não, pergunta uma coisa para mim. Fala dos problemas que você conhece, pergunta tal coisa. Ela falou, e tal coisa? Eu falei, isso. Hã? E a outra? Aí eu mandei uma mensagem no grupo de liderança, falei, pessoal, é o seguinte, nem todos ali, tem 1 ou 2 que são cristãos. Aham. Falei, só que é o seguinte, gente, Deus falou comigo aqui um negócio, E? eu preciso falar para vocês, amanhã, vão se reunir. Tinha gente que queria saber na hora, eu falei, não, amanhã. Sentei com o pessoal, falei, eu vou falar para vocês entenderem que não sou eu. Só que foi o Espírito Santo, sim, tal. Caramba. Eu falei de um jeito, mas aconteceu assim, assado. Quero que vocês saibam, porque as coisas vão começar a acontecer e vocês sabem quem fez. Contei da história da oração no banheiro, que eu tinha me rendido a Deus. Falei, Deus, assume aí, porque daqui para frente não sei mais o que fazer. Não posso fazer mais nada. E aí ele falou, deixa eu fazer. Demais. Cara, nós saímos de 0 faturamento para faturar tudo que a gente tinha faturado em todos os anos da empresa. Uou. Nós saímos lá de 20 funcionários para quase 90. Jesus.
Que demais, cara. E naquele ano nos tornamos a primeira empresa do mundo a fazer reuso e reciclagem de baterias de lítio. Ganhamos um prêmio de inovação na Alemanha com a BMW. Começamos o processo de captação. Aconteceu uma série de coisas, né? Isso foi em 2021. E, enfim, em 2022 aconteceram várias outras coisas dentro da empresa, a empresa cresceu, tem se consolidado, mas tudo depois do dia 8. Foram várias coisas que o Espírito Santo fez, mas esse foi um dia especial. Foi um marco. E todos os meus líderes, as pessoas diretas ali na empresa, participaram desse processo. Demais, cara. Jesus amado, cara. Como é algo real, né, David? Real. Jesus. Eu tô aqui impactado com a história, cara. Tô aqui mastigando, que é um alimento muito sólido, cara. Que demais, cara. Foi isso, Que irmão. demais, mano. Que demais. Cara, como é lindo ver esse trabalhar de Deus, mas eu acho mais incrível ainda que isso está disponível para nós hoje, né? Mas é a questão do que você falou, cara, de realmente se colocar de joelho e falar, Senhor, toma conta, cara, porque eu acho que essa é a maior dificuldade. A gente quer muito na força do nosso braço também, né, bicho? Às vezes falta responsabilidade com a vida. Eu acho que o que está faltando, a maioria das pessoas que vai nos ouvir, e eu percebo, as pessoas não estão responsáveis com a própria vida. Deus te deu uma vida. Deus te fez único. E você precisa ser responsável diante dele. Mas eu quero trazer algo diferente aqui para todos nós pensarmos juntos. O nosso verdadeiro propósito de vida, a gente só vai descobrir em Deus. Tá? Não é na força do braço. Mas você precisa querer. Mas olha, você precisa querer acima de tudo Deus. É isso que você precisa querer. O problema é que as pessoas querem as coisas. Sim. O problema é que as pessoas querem as bênçãos. Esse é um grande problema, irmão. Quando Deus for mais importante do que as bênçãos, quando o abençoador for mais importante para você do que as bênçãos que ele pode te dar, e para de olhar para a mão dele como pai. Cara, a gente é pai. Não é legal quando você chega e o seu filho, antes de te dar um abraço, pergunta se tem um presente. O que você trouxe para mim? Não é legal. Não é legal. Não. A gente faz isso toda hora com Deus. Verdade. Toda hora. Verdade. Quer ver a prova disso? Qual é o momento que você mais ora? Qual é o momento que você mais se jejua? Se consagra? É quando você quer alguma coisa, velho. Claro. É quando você quer alguma coisa em troca. Exatamente. Quero meu ministério mais abençoado. Na verdade, você está com vaidade por estar disso aí, velho. É verdade. Eu quero ter mais dinheiro no banco. Eu quero ter não sei o quê. Eu quero meu negócio. Eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. É verdade. Se Deus tirar tudo, o que fica? Você vai conseguir curtir Deus se não tiver nada na mão para te dar? Demais. Você consegue perceber a grandeza dele? Demais, cara. Mesmo que seja um não, mesmo que seja o dia da aprovação, o dia mal. Então, eu acho que para a gente pensar, eu acho que é por aqui. Eu acho que quase indo para os finalmente aí do nosso papo. Sim, eu estou preocupado com o seu tempo aí, cara. Então, não. assim, eu só queria... Mas é isso, irmão. Demais, cara. É isso. Eu acho... Essa história é absurda, cara. Que demais, cara. Que lição de vida, que aprendizado, assim... Eu só, antes da gente continuar, porque tá tão bom assim, mas eu preciso fazer uma coisa, cara, porque eu falei pra galera fazer perguntas. Ótimo. Eu não falei quem ia... Falei, mas, cara, manda sua pergunta aí e tal. Tamo e junto. Magrelo, Rafa, faça a pergunta aí do pessoal que tá participando com a gente aí. A pergunta como é que é? Pergunta do milhão. Do milhão. Façam as perguntas aí, por favor. Vamos lá, produção. Ô, David, perguntaram como conciliar essa parte de tempo, porque você disse que é a mesma coisa, né? Seu tempo trabalho e ministerial. E tem pessoas que hoje não conseguem isso, né? Tem essa dificuldade. Então, fizeram essa pergunta, como conciliar isso, né? O tempo para família, ministério, trabalho, como que você daria essa dica, né, para a pessoa conciliar tudo isso? Primeira coisa, coloque para fora da tua vida, corte, exclua tudo que te distrai.
No meio do caminho, no meio do nosso papo aqui, a gente falou algumas coisas. Cara, olha ali no relatório do Instagram, quanto tempo você gasta ali. É verdade, cara. Vamos por baixo. Olha no relatório do YouTube quanto tempo você gasta no YouTube. Isso eu estou falando disso, de coisas assim. E no WhatsApp, né? E tantas outras coisas que te distraem. Então, a primeira coisa, corte tudo que te distraia. Tá? Esse é o básico. O básico. E foque tudo naquilo que realmente importa. E aí, tem uma coisa que eu vou falar, que eu falei, como que eu consegui melhorar meu desempenho? Sim. Vai ter a ver com essa resposta. Pensa num cara que não conseguia terminar um livro. Tinha consistência para nada, irmão. Constância em nada. Eu começava a ler o livro, no segundo, terceiro capítulo desistia. Começava um curso, desistia. Eu também fazia isso. Nada eu conseguia terminar direito, cara. Era um negócio maluco, sabe? Constância. Aí, eu tinha um negócio assim, cara, orar todo dia é importante, orar todo dia é importante. E eu falei, como que faz isso? Eu tentava. Então... Aí eu começava uma semana orando todo dia, ficava felizão, daqui a pouco, ficava um mês sem orar todos os dias. Aí teve um dia, cara, que foi bem legal isso, hein? Bem legal. Próximo corte. Pega essa, cara. Eu cheguei à conclusão que eu não ia conseguir orar como esses grandes homens que oram todo dia. Falei, não, isso não é pra mim. Sai da coisa, isso não é pra mim, cara. Eu nunca consegui. Tô aqui com meus... Deixa eu ver, na época eu estava com os meus 30 e alguma coisa, talvez, beirando os 30, uns 28 anos ali. Aí não vou conseguir não, cara. Não vou conseguir. Desisto. Pode ser para esses caras aí. Esses caras são especiais. São super crentes. Tem um DNA diferente do meu. Tem asa nas costas. Tem asa nas costas. Semi-arcanjo, né? Não, eu sou só um mortal. Não vou conseguir orar todo dia, não. Esse negócio não é para mim, não. Cara, nesse dia que eu tomei essa conclusão, na época, não é igual hoje, Spotify, essas paradas todas, mas tinha uma mensagem, vou dar o crédito, hein? Vou dar o crédito aqui. Se chamava o pastor Paulo Júnior. E ele mandava era no FTP da vida, hein? Olha isso. Os MP3. Então tinha uma lista de um monte de mensagem assim. Cara, deixa eu ouvir uma mensagem aqui, vai. Tipo, rodei, literalmente, passei o dedo assim, no computador, no mouse, não lembro, né? Isso era um pouco diferente. E cliquei numa mensagem assim, tipo, vou ouvir essa mensagem aqui. E, cara, era uma mensagem falando de oração e constância na oração. Caramba, e uma coisa que ele começou falando assim, você pensa que esses homens, ele citou vários nomes de oração, assim, eles eram um cara especial? Era um semideus? Era não sei o quê? Não, era igual você a mim. Eles não desistiram muitas vezes. Eu falei, opa, sim. Peraí, opa. Tem a ver aqui tem alguém falando comigo? Sim. Tem alguém falando comigo? Não, eles desistiram também. Eles fracassaram várias vezes. Eles caíram e tropeçaram. Só que eles tiveram uma coisa, teimosia ou insistência, para voltar e tentar de novo. Só tentar de novo. Eles não desistiram de tentar de novo. Cara, isso me pegou. Demais. Então, irmão, não desista de tentar de novo. Demais. Tente de novo. Demais. E aí eu falei, esse é o segredo? Vou tentar de novo, então. Não, aqui vou desistir, não. Vou tentar de novo. E, cara, só que eu entendi uma coisa, não era na força do meu braço também. Eu precisava de... Deus, é importante, me ajuda nessa. Vamos junto. Eu quero te conhecer, eu quero andar contigo. E foi a primeira coisa, Afonso, que eu consegui disciplinar na minha vida. Demais, cara. Com a ajuda do Espírito e com a decisão no coração. Outra coisa, decisão e desejo, gente, são coisas completamente diferentes. Tem gente que deseja. Eu desejo. Eu quero tanto orar todo dia. Eu quero orar todo dia. Mas o que você fez? Você tomou uma decisão e começou a trabalhar na decisão? Desejo não muda a vida de ninguém, o que muda é decisão. Demais. O que muda é decisão, irmão. Demais. E ali, primeira coisa que eu disciplinei, meu tempo com Deus. Meu primeiro tempo, meus primeiros minutos do dia é com Ele. Passado um tempo, eu aprendi a falar inglês. Comecei a estudar inglês todos os dias. Olha isso. Legal. Nem imaginava. Eu achava que era com um propósito, que eu ia viajar tocando
cantando. Porque eu legal. estava muito envolvido na época do Rios e tal. E a gente gravou um CD internacional e tal. Falei, putz, eu preciso aprender a falar inglês, né, para desenrolar lá fora e tal. Nada, cara. Deus estava me preparando para algo maior. Acredito que ainda tem alguma coisa lá na frente, mas Sim. eu já viajei em vários países, enfim, reuniões, tenho parceiros do mundo inteiro, por conta que eu aprendi a falar inglês. Olha isso. Comecei a ler livro do começo ao fim. Depois virei atleta, velho. Eu fui vice-campeão paulista em 2017, 18. Eu fui vice-campeão paulista amador de mountain bike, cara. Caramba. Então, a disciplina começou a entrar e fazer parte da minha vida, né? Então, tudo depois que eu consegui organizar a minha vida de oração, meu primeiro momento com Deus, e dali veio várias outras coisas. Então, foi uma resposta longa, né, meu irmãozinho? Você perguntou um negócio aí, Demais, uma cara. resposta bem Respostas profundas. profundas, Demais. mas você precisa tirar tudo que te distrai. Sim. E você precisa organizar as prioridades. Deus, família, propósito, trabalho. E não separa as duas coisas não, irmão. Ministério e trabalho é uma coisa só. Tem gente que pensa que é igreja... eu estou no meu ministério, na igreja. Santarrão. Não. Lá fora é o quê? Você não é mais ministério, então? Não, lá fora... Uma informação para quem está assistindo. O verdadeiro campo missionário não é dentro da igreja, não, irmão. É isso. Aqui é lá fácil, é crente. aqui é facinho, é lá fora, irmão. É isso, cara. É isso. Posta calibrada aí, né? Só um ganchinho sobre disciplina, responsabilidade. A gente estava até falando, é uma frase que eu não lembro onde eu li, eu ouvi, e tem feito muito sentido na minha vida. Tenha disciplina para realizar seus sonhos, ou gastará energia realizando o sonho dos outros. Demais, hein? É pesado e, cara, depois que eu vi isso aí, eu comecei a mudar muitas coisas. É isso aí, irmão. Tem mais uma pergunta aí, Rafa? Tem uma aqui, mudando um pouquinho o assunto. Você falou sobre responsabilidade social, sustentabilidade, creio que a Energy é muito envolvido nisso. Como você vê o papel da responsabilidade social e a sustentabilidade na empresa? E como a sua fé influencia em sua visão ao longo prazo da empresa? Só pergunta... Uma pergunta meio boas, complexa. cara. Boas. E tem umas respostas bem interessantes, cara. Manda fogo. Olha só. Primeira coisa, eu não fundei a Energy Source para ser uma empresa de solução de economia circular ou sustentabilidade. Já falo na lata, cara. Eu não tinha essa mentalidade, eu não tinha essa informação, eu não tinha esse conhecimento. Eu estava fazendo, na boa, eu vi a oportunidade de montar uma bateria de baixo custo, com alto valor agregado, e vender no mercado brasileiro e resolver uma dor. No meio do caminho, eu falei, a consciência mudou. Eu estava transformando o lixo em novos produtos. O resíduo de baterias de um pessoal em novos produtos, e era o primeiro a fazer isso na América Latina, um dos primeiros do mundo a fazer isso. Começou a cair a ficha, eu falei, opa! E aí eu comecei a entender o impacto positivo disso. Mas foi lembra, de novo, acho que vocês podem dar o nome desse podcast, A Jornada. A jornada. Tá? Boa, muito bom. Vamos por a jornada. O título do episódio. Tudo é a jornada. Porque na jornada foi nascendo em mim essa visão. A importância. Eu fui aprender que, cara, nós vivemos num planeta com recursos finitos. Assim como o nosso tempo, são recursos finitos. E aí tem um episódio curioso, tá? Eu fui construindo esse entendimento. Cara, fui me apaixonando por isso. Mas em 2021, lembra do ano? O ano especial de 2021. Foi 21? Foi 21. Agora foi 21. Foi 21. Eu estava lá no escritório, alguém mandou uma mensagem para a Bruna, minha sócia, falou assim, olha, o David pode falar na COP? A Bruna olhou para mim e falou, David, estão te chamando para ir para a COP. A COP 26. Eu falei, hã? O que é isso? Eu falei, olha, quem que tá... Eu não sabia o que era a COP 26. Eu acho que vocês também não sabem, mas eu vou explicar. Isso. Eu falei, Bruna, eu não sei o que é COP 26, mas quem que está convidando? Ela falou, é o fulano, é o Thiago Rocha. Eu falei, não, esse cara é gente fina, eu gosto dele. Fala que eu vou. Antes dela responder, com o cara no telefone, o que é COP 26? Vou dar uma pesquisada. A conferência da ONU. Conferência da ONU, velho. Tem noção disso, irmão? Ela falou, David, é um negócio... eu tô vendo aqui, parece que é um negócio da ONU, cara. Eita. Eu falei, hã?
Aí ela com medo de pagar um mico, né? Falou, ô, Tiago, o David topou sim e tal, mas só uma dúvida, tem a ver com a ONU? Né? Sim, é o ministro que mandou convidar, não sei o quê. Papapá. Uou! Bom, gente, é isso. Eu fui para a ONU, fui falar na ONU, né? Eu fui o primeiro aqui da região, primeiro São Joanense. Eu até ganhei o título de São Joanense, né? Caramba, saiu no jornal, o primeiro São Joanense falar na ONU na Conferência do Clima. Isso em 21. Quando eu estava voltando no voo de volta para São João... Não, deixa eu te cortar. Não. Cara, como assim, velho? Você foi falar na ONU, mano. Que Conferência do Clima. Clima. Tem que falar sobre isso, velho. Como foi essa Conferência climática. Mas né? como que foi sua experiência lá, cara, na ONU falando? Cara, que demais, esse evento é o evento anual. Todo ano acontece. O ano passado foi no Egito. Em 2021 foi em Glasgow, na Inglaterra. Só que ele foi híbrido. Estava na pandemia e tal, ele estava reduzindo. Então, em Brasília, montou-se um mega estúdio. Então, foi uma comissão muito pequena para Glasgow e ficou o grupo no Brasil, em Brasília. Sim. Eu fui para Brasília fazer um painel sobre, como referência global, a nossa empresa, como modelo de economia circular, resolvendo o problema da transição energética, que é um dos problemas mais sérios do momento. Né, os carros estão deixando de queimar o combustível para usar energia limpa, elétrica, através de baterias. O nosso trabalho é com baterias. Então, nós fomos, como um case de sucesso brasileiro, apresentar para o mundo o que nós estávamos fazendo. Cara, que loucura, loucura, cara. E eu estava voltando de Brasília, quando eu olho do lado, eu vi uma pessoa sentada do meu lado. Assim, tinha uma pessoa aqui e mais um. Era o Dave Leonardo. Foi muito marcante esse dia. Dave, queremos você aqui. Tá, beleza. Mas ele lá, eu aqui é que eu estou falando que foi muito marcante e eu estou respondendo a pergunta da questão da consciência sobre sustentabilidade, economia circular, impacto social, certo? Estou respondendo isso. É que a resposta é mais complexa e a fé, certo? Isso. E aí eu estava lendo um livro sobre isso no avião. Eu estava lendo sobre economia circular, inclusive. No meio do livro, a voz do Espírito falou alto para mim. Romanos 8, eu acho que é do versículo 19, se eu tiver... assim, a criação aguarda com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus para interromper a degradação em que se encontra. Romanos 8, 19. Ó, a memória é boa. Mas esse versículo é marcante para mim, cara. Demais. Ele é profético na minha vida. Eu estava lendo um livro sobre o sofrimento do planeta. Sobre a escassez, sobre a destruição. Vocês sabiam? Nós somos os únicos seres racionais que vivem no planeta e que gera lixo. A única espécie que gera lixo. Você sabia disso? Não sabia não. Nenhuma outra espécie gera lixo, irmão. Olha aí. Nenhum outro animal. Me fala um animal que gera lixo. Só o animal humano mesmo, o ser humano. O racional. O racional, o topzera. O topzera. Gera lixo. Contamina a água. Qual que é o animal que contamina a água? Contamina solo e ferra com tudo? Não é a gente, cara. Olha isso. Nós estamos acabando com o planeta que Deus nos trouxe aqui para criar. O que Deus fez com Adão? Falou assim, vai lá, cuida. Aham. Não era isso? Era. E nós estamos cuidando? Não. Estamos arrebentando com tudo, cara. Caramba. E eu estava lendo o livro, aí estou conectando com a fé, porque o Espírito falou, eu estou te levantando como filho, para cuidar daquilo que eu dei para os homens. Uou. Esse versículo me marcou, cara. Eu fui a fundo nesse versículo, eu peguei todas as traduções que eu podia ver desse versículo para entender. A natureza está gemendo, irmão. A natureza está falando. Então, ali naquele momento, nasceu praticamente o ativista. Eu poderia falar assim, porque ali Deus me fez entender de uma dimensão mais profunda do meu propósito, além de negócios, pessoal, de trabalhar por um planeta melhor. Caramba. Né, de recuperar, de regenerar. Então, a minha consciência, ela nasceu do conhecimento, da experiência e de um cutucão, claro, do Espírito, falando, você é meu filho, cara. Aí me fez olhar lá para Adão, Deus pôs Adão no Éden para cuidar, meu amigo. Né, a nossa espécie tem essa autoridade sobre as outras espécies, mas autoridade para cuidar, meu irmãozinho. Não para acabar com tudo, não para sugar tudo, detonar com tudo. Então,
É essa a resposta. Mais uma resposta. Demais, cara. Demais. Tá respondido, né? Acho que tá bem respondido, tá bem claro aqui. Muito bem respondido. Ótimo. Cara, demais, assim, e eu sei que seu tempo tá curto hoje, eu queria, pra finalizar, né, cara, depois de tanta história que você trouxe, assim, de vitória, cara, de enfrentar desafios gigantes, porque não desistir, de lutar e de perseverar, e de colocar o joelho no chão, o Senhor entrega tudo diante do Senhor e tal. Cara, e o nosso projeto aqui se chama Search Podcast, né? Tem a ver com busca, tem a ver com você procurar algo. E eu faço a pergunta para todos que sentam aqui nessa cadeira, eu queria falar isso para você também, cara. Qual é a mensagem, David? Depois de tudo que você falou aqui pra gente, tudo que você trouxe pra gente, assim, cara, que você deixa para essa geração, para essa galera que está chegando agora, nesse planeta que nós estamos destruindo e jogando tudo no lixo, né? O que você deixa para essa galera, cara, de mensagem? Cara, eu vou fazer um paralelo com o podcast, com o nome. Search for a Purpose. Aí, ó, em inglês, esse cara é violento. Procure por seu propósito. Primeira mensagem. Demais. Gaste toda a sua energia para descobrir o teu propósito. Demais. Joelho no chão, livros, conhecimento, mentorias. Cara, faça de tudo para descobrir o teu propósito. E ele está em Deus. E ele está na tua história. Você é o que você é, com as suas experiências, frustrações, conquistas e aparentes derrotas. Isso mostra o caminho, mostra a jornada que te leva ao propósito. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Segundo, né? Deus te equipa de oportunidades, talentos, que você pegue tudo isso com responsabilidade de vida e multiplique para melhorar a vida das pessoas que estão à sua volta e do planeta que você vive, do espaço que você vive. Então faça de tudo, irmão. Olha, pequenas atitudes vão trazer grandes resultados. Né? Preserve, conserve, recupere, guarde, né? Não destrua. Se você não atrapalhar, irmão, você já está ajudando. Tem gente que só não atrapalha, irmão. Não atrapalha. Já está ajudando. E eu acho que é isso, cara. Dentro de tudo, descubra o teu propósito, leve a vida com responsabilidade, dê valor porque tem valor. Aí, aliás, tudo que tem valor, grave essa. Ó, isso aqui é para encerrar. Hein? Tudo que tem valor tem um preço. Pague o preço e adquira o valor. E eu não estou falando só de dinheiro. Aliás, não estou falando de dinheiro, porque dinheiro é só um mecanismo. É isso aí. Demais, 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 demais. Obrigado, meu. Obrigado. Imagina, irmão. Tamo Obrigado junto. por tantos ensinamentos aí, cara, que você aprendeu ali na... Cara, e você trouxe isso pra gente aqui de coração. Muito obrigado. Imagina, tamo junto. Por compartilhar tanta coisa que aconteceu na sua vida, quanta história maravilhosa, cara. Amém, que o Senhor continue te abençoando e fazendo você realmente... fazendo com que o seu propósito toque ainda mais vidas, toque ainda mais famílias, gerações aí que estão vindo por essa terra maravilhosa que o Senhor nos deu, cara. Então, assim, obrigado de verdade. Obrigado. Tamo junto. De coração. Tamo junto, irmão. Valeu. Tamo junto. Somos mais um aqui. Tô te esperando de novo para lançar seu livro aqui, tá? Com certeza. Eu sei que tem livro saindo aí no forno. Logo. Olha que sair, você vem pra cá, tá bom? Obrigado, certeza, mano, de verdade. Tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal. Galera, você que acompanhou a gente até aqui, procura o David lá nas redes sociais. David Noronha. David Noronha, @David Noronha. Procura ele lá, segue o cara que é fantástico. E obrigado por ter chegado até aqui com a gente. Mais uma vez, deixa tudo aí, joinha, sininho, se inscreva no canal lá, se inscreva no canal. Por favor, deixe o seu comentário, faça uma pergunta para o próximo convidado. A gente vai sempre trazer uma pergunta para o próximo convidado. E é isso aí, tamo junto. Deus abençoe sua vida e sua família. Até a próxima. Tchau. Valeu. Cara, obrigado.